Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer rapidinho alguns elementos sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que a Primeira Guerra Mundial ela vai se dar dentro de um contexto dos conflitos das grandes potências mundiais. E o que é que vai levar o mundo a entrar nesse conflito? São as lutas imperialistas. Como assim? Lembrem-se que no capítulo anterior nós vimos o que era o imperialismo, né, que é basicamente a dominação de grandes potências em relação a nações que são menos desenvolvidas, né, e aí eles vão procurar ocupar aquele espaço, ter poder político sobre aquele território e, consequentemente, influenciar na economia, na cultura e na vida cotidiana desses povos. Isso aconteceu com a África, com a Ásia, com alguns países da América Latina. E aí essas grandes potências, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, ela não estava satisfeita com a maneira como essas potências, elas dividiram a sua influência, ou seja, elas ocuparam esses lugares. Então, isso tudo fez com que nascessem, né, tensões que são basicamente disputas territoriais e disputas econômicas em relação ao lugar fora da Europa, tá? Então, os governos que buscavam esses mercados começaram a impor o seu poder nessas nações, e isso fez com que alguns movimentos, né, principalmente movimentos nacionalistas, começassem a se fortalecer. Então, como seriam esses movimentos nacionalistas? Seria essa autoproteção, né, essa proteção dessas nações que estavam vivendo a influência desse imperialismo e a reivindicação da sua autonomia. Bom, entre esses movimentos nacionalistas que surgem, vão surgir principalmente o pan-germanismo, o pan-eslavismo, né, que são movimentos que buscavam a união de todos esses dos países que tinham essas origens. Desculpem. Outra característica, né, desse pré-guerra, né, desse movimento antes da guerra, desse cenário onde vai ocorrer, é a paz armada. Bom, havia a ideia de paz armada. O que é a paz armada? Apesar dos países estarem vivendo uma suposta paz, né, no sentido de não haver um conflito direto entre nações, mas os países estavam fazendo a sua corrida armamentista. O que é isso? Estavam investindo na indústria bélica. E aí, né, cada vez mais a tecnologia de guerra ela se desenvolvia. E isso fez com que também alguns exércitos aumentassem o seu poder, o seu poder bélico, né? Fortalecesse as suas táticas de guerra. E esse processo de formação, de fortalecimento desses exércitos, nós chamamos de paz armada. Bom, nesse período também já vai haver a política das alianças. O que são a política das alianças? Essas potências europeias, elas vão juntar força, vão somar força e aí vão criar principalmente duas frentes. A Tríplice Aliança, que é formada inicialmente pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, que vai ser formada basicamente pela França, Inglaterra, França e Rússia. Né? Esses países eles vão criar essa ideia, né, de cuidado uma das outras, né? Elas vão pré-estabelecer esses acordos para tentar se fortalecer política e economicamente. E havendo uma suposta guerra, né, uma possível guerra, eles já estariam ali feito sua aliança. Bom, qual vai ser o estopim, né? Feito essas alianças, feito esses acordos, na verdade essas nações elas já imaginavam, né, a possibilidade dessa guerra. Então, o que é que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial? Vai ser basicamente a morte do arquiduque Ferdinando, que era o herdeiro ao trono austríaco, né? Ele vai ser assassinado na cidade de Bósnia em 1914. E aí que começa todo esse movimento, né? Porque ele vai ser assassinado por um jovem que pertence ao governo sérvio. E aí isso vai fazer com que a Áustria, né, tenha uma reação contra a Sérvia. E aí essas alianças que já haviam sido postas anteriormente à morte do Duque Ferdinando vão começar a entrar em ação. Bom, então, de um lado a gente vai ter a Tríplice Aliança, do outro lado a Tríplice Entente, e tudo isso vai
culminar no que nós chamamos da Grande Guerra, né? É a primeira guerra em trincheiras, que vai ser uma mudança na maneira, na tática de guerra. Vai ser uma guerra que vai ter proporções mundiais, porque ela não só vai atingir um grande território, como ela também vai trazer aliados de outras áreas do país, né? Aliás, do continente europeu, como no caso o apoio que alguns países vão dar na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil. E aí, essa guerra também vai ser dividida em fases. Então, a gente vai ver a primeira fase, que chama-se a fase dos movimentos, a segunda fase é a fase das trincheiras, né? E depois, a terceira fase, que é a guerra do movimento para a vitória, tá? Bom, nessa terceira fase, principalmente, né, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver o crescimento e o crescimento da marinha alemã, dos submarinos. O Brasil também, os Estados Unidos vai entrar nessa fase. O Brasil também vai acabar transportando alguns recursos para os inimigos, enfim. E toda guerra vai provocar mudanças, né, dentro desse cenário mais geral. Que mudanças vão ser? Quais são as consequências que essa guerra vai haver? A gente vai ver na próxima aula, quando eu vou aprofundar cada tópico desse, né? Vou mandar um vídeo para vocês aprofundando essas fases da guerra e aí vou trazer as consequências da guerra. A princípio eu queria só mostrar para vocês, né? Trazer esse vídeo para mostrar para vocês o quanto a Primeira Guerra Mundial e outros conflitos que vão haver bem próximo, num momento bem próximo, elas estão ligadas, tá? Então, tanto por exemplo, a Revolução Russa, que é um tema que a gente vai tratar também. A gente vai precisar ver a partir desse contexto mais geral e dessas mudanças, né? E a maneira como o mundo vai se dividir a partir da Primeira Guerra, vai se reorganizar geograficamente, vai ter uma nova colocação no globo, o surgimento de novas nações, o fortalecimento desse nacionalismo e aí, por fim, as bases da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o revanchismo alemão, né? Após o Tratado de Versalhes, que vai punir ali a Alemanha como a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então, até a próxima.